Bom dia a todos, sejam bem-vindos numa campanha de sensibilização e a sensibilidade de cada indivíduo ou de cada cidadão angolano que acha que ainda temos como se exprimir e como salvar a nossa nação, em particularmente as pessoas que estão a atravessar numa crise difícil em termo político e financeiro atualmente. A minha saudações vai naqueles que estão nos hospitais e os serviços que ocupam esse tipo de pasta ou panela que cuida a vida dos milhões dos angolanos, em particularmente os médicos, e que dão no duro para que a população angolana passe esse tipo de pandemia que a gente vive no nosso país cotidianamente. Depois, encarecidamente, abraço a todos aqueles que são enfermeiros, que têm muita dificuldade para poder suportar esse tipo de carga que a nação angolana nos traz todos os dias. Então, essa é a primeira palavra que eu posso atirar a esse tipo de órgão. Para que eu possa continuar a apurar, no meu ponto de vista, por Angola, isso é por Angola, é que temos uma crise social e econômica e que toca a todo cidadão angolano. Por exemplo, houve a subida do preço do combustível, mas não é isso que eu queria apurar, porque já houve a manifestação que foi organizada pela a sociedade civil. Mas o que eu queria atirar como atenção a todos os cidadãos angolanos é que nas vias, em cada bairro que a gente atravessa aqui em Angola, vimos há muita água suja, o que nós próprios deitamos. Essa água, eu acho que ele tem um impacto na saúde pública angolana, em particularmente que as pessoas que têm essa capacidade de não cavar os buracos, porque a nossa realidade que tenta deixar as águas, por exemplo, nas vias públicas, e enquanto temos terreno onde que nós podemos estocar essa água suja. E o que me triste nessa altura é que várias ruas de Luanda, é que você quando vai e passa, encontra esse tipo de água de esgoto, e são uma bomba atômica com muito atraso, que contamina muita gente, contribui na malária e outros tipos de doença que nós não temos capacidade, por exemplo, de distinguir. E neste caso, gostaria de prestar atenção a amigos, primos, irmãos, cotidianamente, que vivemos nos bairros, porque sabemos que o governo ele tem um papel fundamental para esse tipo de panela, mas não consegue fazer porque se calhar ultrapassa a dimensão do Estado. E em contrapartida, nós como povo, do que somos a sociedade angolana, deveríamos prestar atenção daquilo que a nossa própria saúde cotidianamente, sem prestar atenção no governo, ou no governador, ou no SOBA. Mas nós é que somos os atores principais sobre a saúde de cada um de nós. E por isso que eu apurei na primeira utente, é que saudai-vos a todos aqueles que trabalham no hospital, principalmente os médicos e os enfermeiros, que têm um papel fundamental para esse tipo, para essa sociedade angolana que tem vários tipos de doenças que nós não conseguimos descobrir, e em contrapartida vem na nossa própria contribuições do sofrimento que já atravessamos. Primeiro, temos um país que é controlado pelo Estado, e o Estado é dirigido pelos estrangeiros, porque eles é que têm as meios financeiras, porque agora Angola é um país capitalista, e os capitalistas não contribuem em qualquer tipo de país do mundo, apenas destroem. E é como nós vimos agora, Angola está no chão economicamente, porque é dirigido pelos capitalistas. E nesse caso, se nós continuarmos com esse ritmo da vida e sem prestar atenção daquilo que é a nossa rua,
em particularmente são as ruas. As ruas onde que nós atravessamos, as zonas onde que nós atravessamos, os bairros onde que nós vivemos, as estradas que são todas afetadas do esgoto, sem o refúgio de água que nós usamos dentro do quintal, atravessa todas as ruas, ou as águas que nós limpamos a casa, pratos, deitamos na rua sem dar conta da civilização, então automaticamente temos esse tipo de problemas que não conseguimos gerir, e a saúde pública de cada vez mais torna um problema muito sério. E em contrapartida, a Polícia Nacional não faz o seu papel porque já tem muito trabalho que ele poderia, na verdade, prestar atenção, que não pode fiscalizar esse tipo de atitude, e todas as ruas está cheio de água, enquanto estamos no período onde que não chove, mas a dificuldade do povo angolano continua a persistir em termos de órgãos públicos e sanitários. E esse é um problema muito sério, e quando se observa, por exemplo, nos hospitais onde eu fui fazendo as visitas para observar mais ou menos o que acontece dentro desses órgãos sanitários, constatei a vistas abertas e que há muita doença, e há muita gente que estão internado, e o Estado não tem papel, não tem força, não tem capacidade, ou são incompetentes para poder gerir esse tipo de sofrimento que o povo angolano atravessa nesse preciso momento. E eu gostaria de prestar mais atenção a todos aqueles que acham que Angola ainda há uma forma de reconstruir, ou há uma forma de fazer com que ajudamos esses indivíduos para poder, na verdade, fazer o foco daquilo que é a vida do povo angolano, porque nós é que somos contribuintes deste país, nós é que pagamos os preços deste país, e nós é que vamos para se tratar nesses lugares todos. A dimensão da vida do povo angolano está em perigo ou está em jogo. Quero dizer que se os angolanos vão morrer a 95% por falta de observação sanitário e administrativo coletivo nacional, imperativamente os estrangeiros que têm as meias financeiras para poder se cuidar aqui em Angola, seremos colonizados novamente, e nós não podemos nos permitir, enquanto jovens, enquanto sociedade civil angolana. Gostaria só que a Polícia Nacional e os homens da fiscalização da saúde, para poder prestar atenção daquilo que é os esgotos nas ruas de Angola, e fazer com que esse tipo de água não comece a penetrar de cada vez mais nas estradas, porque as águas que nós usamos diariamente com produto químico que nós lavamos roupa, louça, o chão, desprezamos totalmente essa água ao público, é que quando vem a poeira, e nós consumimos a mesma poeira que nos faz mal diariamente, e quando vamos nos hospitais, automaticamente a pessoa já está contaminada, e o médico naquela altura não pode fazer nada porque ele não tem essa capacidade. E como vocês sabem, é que Angola temos uma dificuldade muito enorme em termos da pesquisa na saúde, e os médicos não são muito, e os enfermeiros não têm 95% de material capaz de responder à demanda público e à demanda público angolana. Então, nessa altura é que prestei o meu ouvido, fui vendo como é que a situação dos hospitais está, é caótica, muito caótica, e o Estado não consegue fazer o que ele podia, porque a dimensão ultrapassa a vida cotidiana dos angolanos. E o povo angolano neste preciso momento é pobre, não tem as meias financeiras para poder se cuidar. Os que vão para poder acompanhar os doentes nos hospitais dormem fora e respira o ar que já está contaminado com 95% que é os carros, e a respiração
automaticamente é muito abafado, e quando ele vai para acompanhar a pessoa que está hospitalizado, automaticamente no dia seguinte ele fica doente no lugar doente. Então são as preocupações que nós devemos nos preocupar, e a sociedade civil e o povo angolano no geral, ele tem o direito e as obrigações de poder prestar atenção sobre as questões da saúde e de fazer com que se adaptando consoante a situação que Angola vive. Enquanto não temos as meias financeiras, que a justiça angolana não penetra na saúde para poder identificar onde é que vai as meias financeiras e quais são as dificuldades, os desvios de todo esse tipo de fundo e as organizações do que ele paga como preço. Então nós devemos nos preocupar nós mesmos. Quero dizer que construir uma casa com um quarto de banho, com refúgio de água que dá para poder cuidar o vizinho, quero dizer que a boa vontade de cada um de nós faz viver milhões de pessoas aqui em Angola. E se nós prestarmos atenção sobre todo esse tipo de questões, todo esse tipo de organização, são simples exemplos que pode vir salvar milhões de vidas dos angolanos, que pode, na verdade, diminuir a situação dos